Givaldo de Carvalho, Pirula, o Deus bíblico está logicamente provado fraude, pois tem informações sobre ele, estão provadas falsas pela ciência. Comente. Depende do que você quer chamar com informações falsas sobre ele. Bom, a gente tem muitas coisas do Velho Testamento que estão escritas e que a gente sabe que não aconteceram. Outras a gente não tem como afirmar que aconteceram e que provavelmente não aconteceu. E outras que, sei lá, pode ser que tenha acontecido ou não. Né? Algumas coisas. E óbvio, tem a parte histórica que a gente tá bem documentado, que a gente sabe que houve mesmo. Então, principalmente o Velho Testamento tem isso. Só que você tem uma questão na interpretação da Bíblia que varia muito. Então, dificilmente você vai conseguir provar logicamente uma fraude do Deus bíblico, porque é só você falar que é metáfora. É só você falar que não foi bem assim, porque não é assim que está escrito e papá. É só você falar que, olha, nesse ponto aqui você não entendeu a maneira de interpretar. E pronto. E pronto, temos ali que não há fraude. Por exemplo, tem a questão da historicidade do Êxodo. Né? Cara, a historicidade do Êxodo é muito improvável. Muito improvável. É muito improvável que tenha havido um êxodo. E se houve o êxodo, é muito improvável que tenha sido da maneira como contou na Bíblia. Bom, o Mar Vermelho com certeza não aconteceu de ele abrir, né? Sejamos honestos. Né? Não houve nenhum Mar Vermelho abrindo. Né? Nem os judeus atuais acreditam nisso. Né? Tirando aqueles ultra-ortodoxos. Né? A maior parte dos judeus já não acredita mais que o Mar Vermelho abriu, interpreta como metáfora e como tudo mais. Mas ainda há uma boa maioria dos judeus que acredita no êxodo, né? Na saída do Egito, do expulso, tal, não sei o quê. A gente não tem nem evidência de que os judeus eram escravos no Egito, a gente não tem nem evidência de que os judeus moravam só no Egito, né? Sendo que, enfim, aparentemente houve uma ocupação constante lá naquela região lá dos hebreus, né? Não dá pra falar de judaísmo, né? Mas dos hebreus, né? Naquela região. Naquela época, aparentemente uma ocupação constante, não há evidência de uma redução e crescimento depois populacional dessas pessoas ali. Há provavelmente o histórico de um fluxo de viagens ali da região da atual Palestina para o Egito e do Egito para lá. Teve a dominação do Egito lá, que foi para lá. Por exemplo, aí o número de pessoas que na Bíblia está dizendo que saiu do Êxodo, como os caras ficaram 40 dias perdidos na Península do Sinai, sendo que a Península do Sinai você atravessa em 3 dias, andando, num tempo ruim. Ficou 40 anos, sei lá quanto tempo ficaram lá. Porra, isso é inacreditável. Aí tudo bem, mas é porque Deus confundiu a cabeça deles. Não, isso daí é obviamente uma construção depois, não tem evidência nenhuma. Você teria várias evidências arqueológicas disso, não tem. Na verdade, você tem até algumas evidências negativas da existência do Êxodo, que tem a ver com a questão de cálculo numérico e tal. Tanto é que a maior parte das pessoas que ainda defende o Êxodo do ponto de vista histórico, elas tentam justificar que o Êxodo ocorreu, mas com um número diferente de pessoas do que estava escrito lá na Bíblia. Né? O próprio Rodrigo Silva, lá no Vilela, ele comentou que não teria como ser realmente aquela numeração, porque isso daí seria, sei lá, metade a 1/3 da população do Egito, né, na época. Não teria como ter sido isso. Então ele fala que isso tem a ver com... sei lá, que na verdade aquilo lá era o número de famílias com não sei das quantas, tal. Enfim, tem uma justificativa de que o número na verdade seria muito menor. Mas a verdade é que não há nenhuma evidência concreta de que houve o êxodo e do ponto de vista de probabilidade, dado aquilo que a gente conhece hoje, do ponto de vista histórico, dá para dizer até que a maior chance é de que não tenha acontecido de fato. Não tenha acontecido de fato o êxodo da Torá. E que os hebreus nunca tenham saído, sempre estiveram lá, naquele lugar lá, e obviamente tinha uma conexão muito grande cultural com o Egito, porque o Egito era a metrópole dominante lá naquela época. Não dá para chamar de metrópole, mas enfim, era o império dominante da época ali. Ponto. Aí você vai falar, bom, então isso prova que o Deus bíblico é uma fraude. Isso prova logicamente que o Deus bíblico é uma fraude. Ou prova que a interpretação dele não é bem aquela? Eu não sei, cara. Deus sempre ganha. Ele permite qualquer coisa. Ele é líquido. Deus é líquido. Ele é gasoso. Ele permeia qualquer canto que você conseguir. É uma ideia fluida. Se você chega e fala, não, o êxodo não aconteceu. Tá bom, então é uma metáfora. Porque Adão e Eva também não aconteceu. O dilúvio também não aconteceu.
Mas é uma metáfora, é um jeito, foi a maneira como eles escreveram, não quer dizer que Deus não esteja protegendo o povo de Israel. Você inventa qualquer coisa. Não tem isso. É isso, ó, Deus é a banca sempre ganha, é o que o Guilherme falou. Então você não tem como chegar e falar que o Deus bíblico está provado fraude pela lógica, porque a gente tem informações sobre ele que estão provadas falsas pela ciência. Porque você pode simplesmente dar a informação do jeito que você quiser ou não. Quer um exemplo? Eu já usei esse livro mais de uma vez para comentar, mas tem aqui, ó. Esse livro é difícil de achar, ele já saiu do coisa faz tempo. Eu procurei esses dias por esse autor, ele está vivo ainda. Que é esse aqui, ó, Como Ler a Bíblia, História, Profecia ou Literatura. Deixa eu coisar aqui, ó. Stephen L. Mackenzie. Tá. Esse livro aqui é muito difícil de achar. Mas é isso aqui, ó, História, Profecia ou Literatura. Eu sei, tem vários e vários livros que explicam a mesma coisa que ele, mas esse livro foi o primeiro que eu encontrei que falava sobre isso. E por isso que eu sempre recomendo. Em que ele fala sobre como que a gente tem sim como ver algumas partes da Bíblia, se elas são históricas, literárias ou são são profecias, e como entender essas profecias. Então, aquele lance de que a maior parte das profecias bíblicas, elas são, na verdade, narrações sobre fatos que já aconteceram, ou seja, elas foram escritas depois que já tinha acontecido, como se fosse alguém do passado narrando. Entendeu? É como se eu escrevesse hoje um livro falando sobre a profecia de que a Dilma vai sofrer impeachment. Sabe? Uma coisa assim. E aí alguém acha meu livro daqui 500 anos e fala: caralho, mano, o cara sabia que a Dilma ia ser impeachment. E não é assim, entendeu? Foi depois, né? Com riqueza de detalhes, minha nossa. Então você tem uma série de coisas aqui. Esse é um dos livros. Então isso é um dos exemplos, tá? Então é mais ou menos isso. É difícil provar que não existe, de que não está certo.